Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai começar a parte 3 de Biologia, tá? Frente 3. Então, peguem lá a apostila, página 276, que fala sobre energia e matéria nos ecossistemas, parte 2, tá? Então, a gente vai estar iniciando hoje Biologia 3, Frente 3, nessa página aqui, ó, 276, a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos biogeoquímicos, certo? A gente sabe que a energia, ela tem um fluxo unidirecional. O que isso significa? Que a energia passa de nível trófico para nível trófico numa mesma direção. Da base, que são os produtores, né, das cadeias alimentares, das cadeias alimentares, para os níveis tróficos seguintes. Então, vai passando a energia do produtor, depois para o consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim por diante. Então, sempre numa mesma direção, unidirecional. Já a matéria, ela não é considerada unidirecional, tá? Porque ela flui nos ecossistemas e ela pode ser reaproveitada. Por isso ela tem um ciclo. A gente chama de ciclo porque ela retorna e pode começar novamente esse ciclo. Essa reciclagem é possível graças aos seres decompositores, fungos e bactérias, certo? Então, eles têm um papel importantíssimo nos ciclos biogeoquímicos. E o que são esses ciclos biogeoquímicos? Como eles participam dos seres vivos, do planeta, das regiões, todas as regiões e ecossistemas, e todos os elementos que circulam, químicos, então a gente chama eles de biogeoquímicos, certo? Daí que vem esse nome. Então, começando pelo elemento carbono. O ciclo do carbono, ele está relacionado a todas as moléculas orgânicas. O que são moléculas orgânicas? São moléculas que têm o elemento químico carbono, normalmente unido ao oxigênio, página 277 agora, tá? Então, para entender um pouquinho o ciclo do carbono, a gente vai começar analisando o gás carbônico, que é a molécula, né, formada por oxigênio e carbono. Então, na atmosfera, a gente tem uma porcentagem aí de 0,04% de gás carbônico, certo? Apesar de parecer uma porcentagem bem pequenininha, ele é muito importante nos ciclos de todos os seres vivos, tá? Por quê? Porque ele é utilizado pelos seres autotróficos, aqueles que fazem fotossíntese, ele é absorvido, ele é retirado da atmosfera durante esse processo da fotossíntese. Então, ele é retirado, é transformado em moléculas orgânicas altamente energéticas, como glicose, amido, tá? Que vão fornecer energia para quem se alimentar depois desses vegetais aí. Então, eles vão sendo passados, né? Essas moléculas vão sendo passadas por nutrição para os próximos níveis tróficos. Existem outros procedimentos, além da fotossíntese, que também têm relação com o ciclo do gás carbônico. Por exemplo, a respiração celular e a fermentação, tá? Durante a respiração celular e fermentação, o gás carbônico ele não é absorvido, ele é devolvido para a atmosfera. E outra forma de devolver gás carbônico para a atmosfera é através da morte de organismos. Então, a matéria orgânica ela é decomposta por fungos e bactérias, dando origem a alguns gases. Um deles é o gás carbônico, que é liberado nesse processo aí de decomposição para a atmosfera, certo? Além disso, nas florestas, no tronco das árvores, a gente tem uma composição bem grande de gás carbônico, por causa da celulose, tá? Que é uma molécula que tem muito carbono. Quando a gente queima, então, madeira, queima tronco de árvores, queima florestas, a gente está devolvendo esse gás carbônico também para a atmosfera. Outro processo que devolve é a queima de combustíveis fósseis. Por quê? Combustível fóssil, né, como carvão mineral, por exemplo, petróleo, eles são grandes reservatórios de carbono. Então, quando eles são queimados, eles acabam eliminando, devolvendo esse gás carbônico aí para a atmosfera, certo? Então, o único processo que retira o gás carbônico da atmosfera é a fotossíntese, e os outros processos que eu falei, como respiração, fermentação, decomposição, queima de combustão, né, de madeira ou de
combustíveis fósseis vão devolver esse gás carbônico para o ar. Então, aqui a gente tem um esquema do ciclo do carbono na natureza. Aqui está o carbono atmosférico. Então, como que ele está saindo? Só a flechinha, a única flecha que sai aqui ó, do gás carbônico é pela fotossíntese. As outras estão devolvendo, está entrando o gás carbônico na atmosfera, certo? Entenderam até aqui, gente? Então, ó, caso fique alguma dúvida, vai lá no Sponte, no fórum, tá? Põe lá a pergunta, que assim que eu puder já respondo e a gente tira as dúvidas possíveis aí do ciclo do carbono. O ciclo do oxigênio e da água é mais simplesinho, a gente já está bastante acostumado, né? Vamos começar falando da própria fotossíntese que a gente falou ali. Ela acaba retirando esse gás carbônico da atmosfera, mas acaba, por outro lado, jogando na atmosfera oxigênio. Então, o oxigênio, a gente sabe que é fundamental, né, para os seres aeróbicos, os seres respiram esse gás oxigênio, precisam desse gás oxigênio, e o gás oxigênio tem mais ou menos em torno de 21% na atmosfera. A origem de todo esses 21% aí que a gente tem hoje em dia na atmosfera, provavelmente ela veio com o aparecimento dos primeiros organismos fotossintetizantes, tá? E o evento que foi seguinte aos primeiros organismos fotossintetizantes foi o surgimento dos organismos aeróbicos, que começaram a utilizar esse oxigênio na respiração celular realizada dentro lá das mitocôndrias, que é a organela responsável por fazer a respiração na célula, tá? Então aqui a gente tem o esquema do ciclo do oxigênio. O oxigênio atmosférico, o oxigênio é retirado através da respiração, então a gente respira, está tirando o oxigênio daqui. Quem que está respirando? Produtores respiram, consumidores e decompositores, os três, tá? Os três níveis tróficos. E os produtores, além de tirarem esse oxigênio, eles estão jogando porque eles também fazem fotossíntese, né? Fotossíntese, eles estão retirando o gás carbônico e jogando o gás oxigênio na atmosfera, certo? Outra forma de tirar o oxigênio da atmosfera é através da combustão. Todo o processo de queima, de combustão, acaba eliminando, retirando esse gás carbônico aí, tá? Da atmosfera. Então, esse é o esquema do ciclo do oxigênio na natureza. O ciclo da água, mais comum, né? Que a gente está mais habituado, vamos dizer assim. A gente sabe que a água, ela está em 3 estados, né? No nosso planeta, 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, sendo que os oceanos e mares, água salgada, constituem cerca de 97%. Então, quase toda a água líquida está na forma de oceano, água salgada nos oceanos. Só 3% que resta é água doce. E dessa água doce, 2,3% estão nas geleiras, nos icebergs, então nos polos indisponíveis, certo? No estado sólido. 0,7 só vai estar na forma líquida, que seriam os nossos rios, lagos, aquíferos, água subterrânea e tudo mais. Lençol freático, né? Então, é bem pouquinho. De toda essa água que está disponível aqui da água doce, boa parte dela a gente já contaminou, né? Então, quando falam assim, a água está acabando, a água não acaba dentro do planeta. Tem a quantidade de água constante dentro do planeta. O que acaba é a água boa, a água potável, porque vários processos estão fazendo com que a gente polua e não consiga reverter essa situação aí, certo? A água encontrada na atmosfera, ela que está no ar, né, na atmosfera, ela é proveniente da evapotranspiração. O que é isso, evapotranspiração? É a transpiração de seres, podem ser vegetais ou animais, grandes florestas, né, fazem evapotranspiração. Então, ela vai exigir energia do Sol. A partir da energia do Sol, que vai atuar na evaporação desses seres, do suor, né, da transpiração desses seres,
essa água da transpiração vai acabar evaporando e voltando para a atmosfera, certo? O vapor da atmosfera, então, vai se condensar, vai se transformar em líquido, chove, ou dependendo se a temperatura for muito fria, né, neva, ou pode ocorrer também o granizo, mas esse vapor vai voltar, então, para os solos, infiltrando, né, no lençol freático, vai acabar essa água sendo absorvida pelos vegetais, então os vegetais vão absorver tanto água quanto sais minerais pelas raízes, pelos sistemas radiculares, tá? E vão fazer o fenômeno, então, da fotossíntese utilizando essa água, utilizando gás carbônico, utilizando luz solar, e vão devolver para a natureza essa água por meio da transpiração. Já os animais vão acabar bebendo essa água e se alimentando, né? Ao se alimentar, vão ingerir também quantidade de água, e essa água vai ser fundamental para o funcionamento do organismo, do metabolismo, certo? Depois essa água vai voltar para o ambiente pelas fezes, pela urina e pelo próprio suor, certo? Então aqui a gente tem 2 exercícios que depois vocês podem tentar resolver, já tem a resposta ali, né? Aí vocês tentam dar uma lidinha aqui depois para acompanhar. Mas vamos seguir agora com o ciclo do nitrogênio, que é um pouquinho mais complexo, certo? Mas vamos destrinchar para deixar ele bem detalhadinho para vocês. Primeiro, o nitrogênio é um elemento químico fundamental. Por quê? Porque ele está dentro dos nossos aminoácidos. Ele forma as nossas proteínas, e ele está dentro também dos nossos ácidos nucleicos, DNA, RNA, certo? E das moléculas de ATP, que são energia. Então, o nitrogênio é indispensável, é fundamental para a manutenção da vida. Mas o nitrogênio, ele está, na maior parte, disponível para os seres vivos na forma de gás nitrogênio. E os seres vivos não conseguem absorver esse gás. Quando respira, a gente respira apenas o oxigênio. O nitrogênio, apesar de estar aqui, em 78%, né, da atmosfera, a gente não consegue utilizar ele durante a respiração. Então, como que a gente consegue obter esse nitrogênio? Através da alimentação, que é o que a gente vai ver logo a seguir, tá? Então, poucos são os organismos que conseguem aproveitá-los. Apenas bactérias e cianobactérias conseguem retirar da atmosfera esse gás nitrogênio. Essas bactérias, por tirarem o gás nitrogênio da atmosfera e puxarem, a gente chama elas de fixadoras, certo? Elas vão deixar esse nitrogênio utilizável para todos os outros seres vivos, principalmente na forma de amônio e nitrato, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Então, elas vão pegar o N2 e vão transformar em NH3, NO3, certo? Como que se dá essa transformação? Vamos ver as etapas aqui. A transformação do gás nitrogênio em amônia é chamada de fixação. Então, fixação é retirar o nitrogênio e transformar em amônia, o gás nitrogênio, né, e transformar em amônia. Existe uma fixação física, que é através de fenômenos atmosféricos como relâmpagos, mas ela é muito pequena, é desprezível se a gente for comparar ela com a fixação que ocorre das bactérias, certo? E dos seres vivos. Tem também uma fixação industrial, que é realizada pelas indústrias de fertilizantes, mas também é muito pequena. Então, a maior parte do gás nitrogênio para virar amônia, para se fixar, é feita através da fixação biológica, que é por bactérias e cianobactérias, tá? Então, fixação biológica ou biofixação. Quem que faz isso? Bactérias do gênero Rhizobium, que elas vivem associadas a raízes de algumas plantas leguminosas, como feijão, ervilha, grão de bico, soja, amendoim, tá? Lentilha. Essas bactérias lá na raiz dessas leguminosas vão formar nódulos e elas vão receber proteção e nutrientes, e em troca, o que elas vão devolver para a planta? Um suprimento de nitrogênio aproveitável na forma de amônia, certo? A qual no solo vai sofrer ionização, originando íons de amônio, NH4. Então, na raiz, esses nódulos aqui, ó, que são responsáveis por fazer essa troca aí, tirar N2
e dá para a planta de uma forma que ela consiga aproveitar NH3, NH4, certo? Então, os produtores eles vão utilizar o nitrogênio para gerar moléculas orgânicas, como proteínas, ácidos nucleicos, e depois vão transferir. Esses seres produtores, né, esses vegetais, vão transferir para os próximos níveis, para os consumidores, primários, secundários, terciários e assim por diante, por meio da nutrição. A amônia ainda pode ser produzida por biofixadores de vida livre. Não esses que estão associados à raiz aqui, tá? Esse daqui não é vida livre, esse aqui tem uma relação de mutualismo junto com a raiz aqui do vegetal. Mas tem alguns de vida livre que conseguem produzir amônia, tirar, né, N2, gás nitrogênio, e produzir amônia. Como que eles fazem isso? Eles vão transformar em nitrito e posteriormente em nitrato, pela ação de bactérias nitrificantes. Então, são as bactérias nitrosomos, nitrosococcus, nitrobacter. Esse processo de transformar amônia ou amônio em nitrato é a nitrificação, certo? Tem duas etapas, nitrosação e nitratação. A segunda etapa, a nitratação, é quando o nitrito é formado em nitrato. Então, primeiro, essas bactérias de vida livre pegam o nitrogênio gasoso, N2, transformam em amônia. Essa amônia vai se transformar em nitrato e depois em nitrito, tá? Desculpa, ao contrário, em nitrito e depois em nitrato, que é a nitratação, a última etapa, tá? Nitrato que vai ser aproveitado por todos os outros seres vivos, certo? Tem bactérias também, quimioautótrofas, que fazem isso, ou quimiosintetizantes, tá? Que vão utilizar essa energia para produzir as suas próprias moléculas. Então, elas não precisam fazer fotossíntese, elas fazem uma quimiossíntese, elas utilizam o nitrogênio para transformar em energia para sobreviver, certo? Quando há excreção ou morte, os produtos nitrogenados desses organismos, né, que morreram ou que excretaram, vão ser devolvidos ao ambiente. Essas excretas, né, ureia e ácido úrico, elas vão ser transformadas em amônia pela ação de bactérias e fungos decompositores. Então, tem outros compostos nitrogenados que também são degradados e transformados em amônia. Quem que faz isso? Bactérias e fungos decompositores, certo? A decomposição que apresenta como produto final a amônia, daí vai ser a amonificação. Então, dependendo do produto final, vai ter um nome o procedimento, certo? O processo. E quando a gente devolve nitrogênio para a atmosfera, a gente está desnitrificando. Isso ocorre também, tá? É o processo de desnitrificação, que também é realizado por bactérias desnitrificantes. Então, vocês podem ver que esses micro-organismos, né, bactérias e fungos, estão extremamente relacionados com o ciclo do nitrogênio. Se não fossem eles reciclando nitrogênio, a gente não conseguiria obter nitrogênio, porque o nitrogênio está na forma gasosa e a gente respirando não consegue absorver esse gás, certo? A gente tem que absorver através da alimentação. Então, quem disponibiliza, tira da atmosfera esse gás e transforma são as bactérias, né? Na maior parte das vezes. Então, aqui a gente tem um esquema do ciclo do nitrogênio na natureza. Tá aqui, ó, o nitrogênio atmosférico, e ele está sendo fixado, saindo aqui, ó, virando amônia, fixação biológica por causa das bactérias fixadoras que estão nas raízes e no solo. Então, vira amônia. A amônia vira nitrito e esse nitrito pode virar nitrato, certo? A amônia, ela pode ser absorvida já pelas raízes, antes de virar nitrito e nitrato. E o nitrato também é absorvido pelas raízes. O nitrato, além de ser absorvido pelas raízes, algumas bactérias desnitrificantes vão pegar esse nitrato e devolver para a atmosfera, na forma de gás nitrogênio, tá? Nitrogênio gasoso. Então, nitrato pode sair por bactérias desnitrificantes e voltar para a atmosfera, e da atmosfera de novo por bactérias voltar. Então, um ciclo que não se acaba. Esse nitrogênio que foi absorvido aqui pelas raízes,
ele vai passar para o seguinte nível trófico aqui, ó, representado pela nutrição, o coelho está se alimentando do vegetal, ok? Quando acontece a morte tanto do animal quanto do vegetal, algumas bactérias e fungos decompositores vão fazer a amonificação, vão transformar esse nitrogênio que eles adquiriram aqui em amônia. Essa amônia pode virar nitrito, que pode virar nitrato e começa tudo de novo, certo? Então, esse é o ciclo do nitrogênio, aqui está resumidinho. A adubação verde. A adubação verde é para substituir a adubação química. O que é isso? Em vez de você jogar adubos químicos numa plantação, você pode fazer o cultivo de alguma leguminosa alternadamente com o plantio daquilo que você quer colher. Então, isso se chama rotação de culturas. Eu vou revezar. Eu vou alternar, então, uma cultura de uma não leguminosa, por exemplo, eu quero plantar arroz, milho. Então, eu vou plantar arroz, milho. Assim que eu colher, em vez de plantar de novo arroz, milho e deixar aquele solo pobre, eu vou alternar. Aí eu vou plantar uma leguminosa, que pode ser feijão, lentilha, aquelas leguminosas que eu falei no começo, né? Amendoim. Essas leguminosas vão fazer com que esse solo enriqueça com nitrogênio por causa das bactérias que vivem associadas nas suas raízes, tá? Só tem essas bactérias nas raízes de leguminosas. Então é por isso que eu tenho que alternar. Por mais que eu queira só arroz, eu tenho que alternar, plantando lá uma vez arroz, colho, depois eu planto uma leguminosa. Aí colho, depois eu volto a plantar arroz, porque o meu solo já deu tempo dele enriquecer novamente, certo? A decomposição da leguminosa também vai adicionar compostos nitrogenados ao solo. Então, quando essas leguminosas começarem a se decompor, vai enriquecer o meu solo mais ainda, certo? Aqui a gente tem mais um exercício que vocês podem dar uma lidinha depois, já está marcado, né? Aqui tem a resolução, como que chegou, né, a essa resposta. Mas eu quero que vocês façam exercícios de aplicação. Então, vocês vão fazer os seguintes exercícios aqui, ó. Ciclos biogeoquímicos. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá mais lá para baixo, certo? Aqui. Exercícios de aplicação. Módulo 3. Não, aqui são os propostos. Pode fazer os propostos também, tá, gente? Então, aqui, ó. Os exercícios propostos que falam dos ciclos biogeoquímicos. Façam para treinar. Então, começam na página 284, 285 e 286, certo? Até a 288 tem. Então, todos esses exercícios aqui, vocês podem fazer e peguem também lá do livro de atividades os de aplicação do 1 ao 3, eu acho que é. Mas aí eu deixo ali no PDF explicadinho qual que é a página e o exercício para vocês fazerem. Na próxima aula eu trago a correção. Gente, se ficarem com dúvidas aqui na resolução, manda lá no fórum do Sponte, tá? Que eu ajudo vocês, esclareço qualquer dúvida. Professora, eu tô com dúvida no exercício tal, página tal. Me explica por que que é assim. Porque eu sei que aqui os exercícios propostos vocês têm, né, o gabarito, mas mesmo assim, às vezes você não entende por que que é aquela resposta. Então, pergunta lá, tá? É o nosso meio de interagir. Manda lá no fórum do Sponte que eu respondo. Então, por enquanto é isso. Treinem, façam os de aplicação, que eu vou deixar ali no link do PDF, e os propostos, tá? Até mais, então, e bons estudos!